Olá, aqui quem está falando é o Everton Rezende do canal Vida de Dev. Seja muito bem-vindo a mais um tutorial aí do nosso canal. Nesse tutorial a gente vai seguir aí a série da nossa criação de simulador de file system utilizando Java e Spring Boot, tá? Então, nessa segunda parte a gente vai acrescentar dois novos comandos aí dentro do nosso simulador, que vai ser o comando de listar e o comando de entrar em um diretório, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. No vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá no canal, entra na playlist e dá uma olhada no primeiro. A gente criou a base da nossa aplicação aqui, ela é uma aplicação console, né? Então, é uma aplicação onde o usuário pode digitar comandos no terminal para interagir com a nossa aplicação, né? E lembrando que esse simulador de file system basicamente vai controlar aí os arquivos, navegar entre os diretórios do nosso sistema operacional, criar diretórios, criar arquivos e navegar entre eles, tá? A ideia aqui é te mostrar diversos recursos que você pode utilizar dentro do Java, dentro do Spring Boot, dentro desse tipo de aplicação e que você pode levar para outras ferramentas, outras APIs aí, outros tipos de aplicação que você pode precisar criar aí ao longo do seu dia a dia para resolver diversos tipos de problema, tá? Como eu falei no primeiro vídeo, existem várias formas de fazer esse simulador de file system, né? De fazer essa aplicação funcionar, né? E eu estou mostrando aqui uma das mais simples para não criar uma complexidade desnecessária aqui. Mas antes da gente começar, eu queria te lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, clica no sininho aí, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que vai rolar aí dentro do canal Vida de Dev e dá um like nesse vídeo para ajudar ele a acertar, atingir, alcançar mais pessoas aí, mais devs e melhorar a qualidade dos desenvolvedores do mercado aí, de repente trazer até mais gente, né? Então, faz essa pequena contribuição aí pra gente, clica no botão de like, se inscreve no canal e vamos nessa. Beleza. Com os devidos recados dados, o que a gente vai fazer então? A gente vai começar criando o nosso comando de listar. Tá? Então, o primeiro passo para a gente criar o comando de listar vai ser a gente abrir o nosso enum aqui de comandos, né? E a gente vai criar um novo comando aqui. A gente vai chamar ele de list. E o que o usuário vai ter que digitar para chamar o nosso comando de list vai ser list, né? Bem intuitivo, ok? Aqui a gente vai adicionar aqui no nosso from string e a gente vai adicionar um novo case aqui no nosso switch. Então, case list, return para mim list. Beleza? Tranquilo. Depois a gente vai usar aqui o addDir. Ele está aqui, não precisa se preocupar com ele por enquanto, não está fazendo mal para ninguém, tá? Então, tudo bem. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o comando de listar dentro do nosso serviço. Então, a gente vai vir aqui na nossa interface, a gente vai criar um void list. Tá? E aqui a gente vai falar que lista o conteúdo do diretório atual. Beleza? A gente vai vir aqui na nossa implementação, vamos criar então a implementação para esse método, né? E aí o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai criar aqui um file do Java I/O. Então, vou falar que é o file dir, vai ser igual a new file, passando o meu caminho atual, porque eu quero listar todo o conteúdo do diretório aonde eu estou. Então, eu vou passar o meu current dir aqui, tá? Por enquanto, a gente só está trabalhando com ele no barra, então a gente ainda não alterou isso daqui, mas na hora que a gente alterar, tudo vai fazer sentido, você vai ligar os pontos aqui, tá? Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer, a gente vai ter um vetor de string aqui, que a gente vai chamar de content, que vai ser igual ao nosso dir.list, que lista para a gente todo o conteúdo dentro desse diretório aqui onde a gente está. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui, basicamente vai ser um for. Então, eu vou ter um string c dentro do meu content, tá? E para cada item que eu tiver dentro desse diretório, eu vou fazer um system.out.print aqui com o meu próprio conteúdo, beleza? Isso daqui deve bastar para listar o conteúdo dos nossos diretórios aí, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente precisa chamar esse
esse comando aqui dentro do nosso simulador, né? Então, a gente vai vir aqui no execute command, que a gente esqueceu de comentar aqui, mas na verdade o que ele faz é executa um comando a partir de uma entrada de teclado, certo? E aí, bom, aí faremos o seguinte, aqui no nosso if, a gente vai adicionar um novo caso, então a gente vai vir aqui e vai colocar um else if, qual é a condição? Else if nosso command for igual a command.list, então a gente vai chamar o nosso directory service.list, tá? E aí, se tudo der certo, ele vai ter que listar para a gente todo o conteúdo do nosso diretório dentro do nosso diretório atual. Vamos ver se está funcionando, então? Vou salvar aqui, vou rodar a nossa aplicação. Subiu aqui nossa aplicação, bem-vindo ao simulador. Beleza, primeiro eu vou digitar qualquer coisa aqui, comando inválido, beleza, passou na nossa validação. pwd, ele mostra para mim que eu estou no barra, beleza, list, boom. Mostrou aqui, então, todo o conteúdo dentro do meu diretório dir, do meu diretório atual, né, que é o barra. Então, ele mostrou aqui home, blá, 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 bin, não sei o que, library e tudo mais, tá bom? Legal. Então, até aqui, beleza, funcionou o que a gente acabou de fazer. Legal. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar o comando de navegação, de entrar em um diretório, porque como a gente só está trabalhando no barra, se eu tentar criar um diretório aqui, eu não vou ter permissão. E a gente poderia até fazer isso agora, mas a gente vai fazer depois para a gente ver o que vai acontecer nessa situação. Então vamos fazer o comando de navegação para a gente conseguir entrar no TMP, que lá a gente tem acesso total, e aí nos próximos episódios, a gente cria aí o comando de criar diretório, tá? Então, primeiro vamos criar o método dentro da nossa... Na verdade, o nosso método já está pronto, né? Que é o setCurrentDir. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. A gente vai precisar criar um novo comando, né? Então, a gente vai voltar no nosso menu de comandos e a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente tem pwd, que mostra onde a gente está, lista o conteúdo, e a gente vai colocar aqui um cd. E esse cd vai fazer o seguinte. Para isso, o usuário vai chamar cd. Não, cd não, porque pode ser que dê ruim. Então, a gente vai chamar aqui de changedir. A gente vai colocar aqui como minúsculo, né? Beleza, changedir, tranquilo. E aí, a gente vai olhar aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um novo case aqui, changedir, e aí a gente vai chamar o cd. Beleza. Então, changedir vai chamar o cd, e aí no nosso simulator runner a gente vai criar outro else if aqui. E vamos colocar o seguinte, caso o nosso comando aqui seja cd, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo, a gente vai receber o que o usuário digitou. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente agora vai precisar receber aqui o que o usuário digitou, porque ele vai ter que apontar para onde ele quer mudar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, aqui nós faremos o seguinte, a gente vai splitar aqui, a gente vai chamar de input command, vai ser igual ao meu input.split, e eu vou splitar o comando do nosso usuário por espaço. Então, vamos supor que ele vai digitar o seguinte, da posição 0 aqui, né? A gente já vai chegar lá. Então, vamos supor que o nosso usuário vai digitar changedir tmp. tmp é o nome da pasta para onde ele quer ir. Changedir é o nome do comando, né? Então, eu preciso do comando e do argumento do comando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu comando vai ser igual ao que o usuário digitou, vou dividir ele
pelo espaço, né? Então vou splitar isso e vou pegar a primeira parte do array, que é a posição 0, né? E eu vou fazer a mesma coisa para pegar o argumento. Então vou pegar o input argument, vou chamar input arg, só que eu vou pegar a posição 1. Então quando eu splitar isso daqui por espaço, isso daqui na verdade vai virar um array para mim, de posição 0 e posição 1. Então, na posição 0 eu vou ter o comando, na posição 1 eu vou ter o argumento. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte. Na verdade, isso daqui pode dar um erro para a gente, né? Porque se eu passar um pwd, por exemplo, eu não tenho espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar essas variáveis aqui antes. Então, eu vou dizer que o meu input arg é null. E o meu input command também é null. E aí eu vou fazer o seguinte, if o meu input.contains o que? Um espaço, se então o que o usuário digitou contém espaço, aí eu vou fazer isso. Se não contém espaço, else, eu vou dizer que o... Opa, aqui eu tenho que tirar isso aqui. Eu vou dizer que o meu input command é igual ao meu input. Certo? E aí, agora, eu vou validar aqui o meu input command. Beleza? Porque se eu passar só o input, eu vou ter o comando mais o argumento. E aí ele não vai achar e vai acabar dando problema. Então, eu vou voltar aqui e vou deixar para a gente ver o que vai acontecer. Então, beleza. Vamos passar aqui o nosso CD e vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar de novo minha aplicação. Vamos fazer um teste aqui então. pwd, beleza, estou no barra. List, beleza, listou tudo. Agora eu vou digitar aqui change_dir, que é o meu comando de mudar o diretório, e eu vou mudar para o tmp. Então ele deu comando inválido. Por que ele deu comando inválido? Porque o que acontece? Vamos fazer um debug aqui rapidinho. E a gente já vai entender o porquê que ele deu um comando inválido. Deixa eu pausar aqui para rodar como debug. Vamos lá, change_dir tmp. Então ele parou aqui. Qual que é o meu input? Bom, o meu input é change_dir tmp. É tudo isso. E aí, quando a gente tenta dar um command .from string, isso daqui vem nulo. Quando vem nulo, ele não cai em nenhum desses casos aqui e dá comando inválido. Então, para resolver isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que passar só o nosso comando, lembra? Então, aqui eu vou usar o meu split, né, e vou passar só o meu comando aqui, que vai ser a primeira parte, tá bom? E aí, beleza. Agora, se ele passar aqui um CD, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar o diretório atual. E como que a gente seta o diretório atual? Usando o nosso método setCurrent, né? E aí a gente vai passar o argumento do nosso comando, certo? Que é a segunda parte, que no caso aqui vai ser o tmp. Então, vamos ver se isso funcionou. Eu vou rodar minha aplicação. Vou fazer aqui pwd, beleza. E agora eu vou fazer change_dir tmp. Beleza, não aconteceu nada, tranquilo. Agora se eu der um pwd, ele fala para mim que eu estou no tmp, né? Beleza, o que acontece? Aqui a gente precisa colocar o prefixo do nosso root, né? Mas a gente já vai fazer isso. Agora, vamos ver se ele mudou mesmo. Então, eu vou dar um list. Ele deu null pointer exception. Por que ele deu null pointer exception? Porque o diretório tmp não existe, né? Então, a gente precisa fazer duas validações aqui. A primeira validação é a seguinte. No nosso setCurrentDir, a gente vai ter que colocar aqui o nosso... Toda vez que a gente for setar, a gente vai setar o que o usuário passou. A gente vai setar aqui o que o usuário passou. Vou fazer o seguinte, ó, se o meu currentDir, no caso o dis, né? Se aonde eu estou agora for igual ao meu rootDir,
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar isso daqui mais o meu root. Então, vai ser root mais o meu current dir, tá? Então, se eu tiver no barra e eu for mudar para o TMP, eu vou concatenar onde eu estou, que no caso vai ser o próprio barra, mais o meu TMP. Se eu não estiver no barra, aí eu vou fazer o seguinte, aonde eu estou agora vai ser igual a onde eu estou, mais o onde eu quero ir. Opa. Certo? Então, isso daqui vai fazer a gente subir um nível, beleza? Aliás, vai fazer a gente entrar um nível. Então, se eu estou no meu barra, eu vou ir para o meu barra mais o meu destino. Então, por exemplo, eu estou no barra, vou no barra mais TMP. Então, beleza, barra TMP. Se eu já estou no barra TMP e eu quero entrar em alguma pasta do barra TMP, então o meu destino vai ser barra TMP, que é onde eu estou, mais o meu próximo destino. Isso quer dizer que eu só consigo navegar um nível por vez, tá? Importante deixar isso claro. Beleza, vamos ver se vai funcionar? Vamos ver se vai funcionar. Vou rodar minha aplicação. E agora eu vou fazer o seguinte, change dir tmp. Beleza, pwd, estou no barra tmp. Então, se eu der um list, pum, beleza, listou. Então, tudo certo. Agora, vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Change dir, digitar qualquer coisa. Será que esse é um diretório válido? Vou mandar listar. Ele me deu um null pointer exception de novo. Por quê? Porque eu naveguei para um diretório que não existe, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma validação para ver se o meu destino ele existe, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo método privado aqui. Então, eu vou criar um private isValidDir. E eu vou passar o caminho aqui. Então, eu tenho um string dir. E aí, vou devolver um boolean aqui, né? Private boolean isValidDir. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um file dir vai ser igual a new file, passando o meu, eu vou dar outro nome para essa variável aqui, destination, passando o meu dir, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, return destination.exists. Tá? Então, o que esse método exists faz? Ele verifica se esse arquivo realmente existe. Né? Então, se eu tentar navegar para um diretório que não exista, isso daqui vai me retornar false. Então, agora, se eu chamar um isValidDir aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou olhar aqui, if não for isValidDir o meu root dir mais o meu destino, né, no caso. Vou colocar isso daqui numa string. String destination. Vai ser igual a isso aqui. Então, se o meu destination não for válido... Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Se o meu destination não for válido, eu vou dar um systemoutprint aqui e vou falar aqui invalidDir. Se ele for válido, beleza, eu vou dar o set aqui nele. E aí eu vou repetir a mesma coisa aqui embaixo. Pegar o mesmo trechinho de código aqui, a mesma validação, só que eu vou mudar o meu destination, vai ser esse cara aqui. Então aqui eu vou chamar de destination, e aqui o meu destination vai ser igual a isso aqui. Certo? Isso aí. Então, beleza. Agora, se eu passar um diretório que não existe aqui, quando eu for navegar, ele vai me dar um erro e não vai fazer nada, não vai mudar o meu diretório. Então, vamos rodar de novo nossa aplicação. A gente vai vir aqui, pwd, beleza, barra. Então, eu vou dar um change dir tmp, beleza, pwd, estou no barra tmp, change dir, qualquer coisa, invalidDir, porque esse diretório não existe dentro do meu tmp.
beleza? Então, com isso, a gente já tem dois métodos aí bem legais dentro do nosso file system, né? A gente já pode navegar dentro de um diretório e a gente já pode listar todo o conteúdo dentro desse diretório. No próximo passo, no próximo vídeo, a gente vai fazer aí o método de criação de diretório e de navegação para o diretório pai, beleza? Então, eu vejo você no próximo vídeo. Lembrando que se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aí do canal Vida de Dev. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima parte dessa série. Um abraço e até já!